Milionário pega o celular do filho e fica em choque com a pesquisa: Como fazer meu papai casar? O celular quase escapa das mãos dele no exato momento em que seus olhos se fixam na tela. A frase simples, digitada com erros inocentes, atinge como um choque inesperado: Como fazer meu papai casar com minha babá? O ar parece mais pesado dentro do escritório, e por alguns segundos ele não consegue se mover. O som distante das ondas do mar, vindo pelas janelas abertas da casa luxuosa, contrasta com o turbilhão que começa a crescer dentro dele. Ele nunca imaginou que algo tão pequeno pudesse mexer tanto com suas certezas. Sempre teve tudo sob controle. A rotina organizada, os horários definidos, a casa funcionando como um relógio perfeito. Depois da perda que marcou sua vida, ele construiu uma fortaleza emocional onde nada fugia ao planejamento. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Mas aquela simples pesquisa feita por seu filho de apenas 6 anos abre uma rachadura nesse mundo cuidadosamente montado. Aos poucos, lembranças recentes começam a fazer sentido. O jeito como o menino insistia para que a babá ficasse mais tempo à mesa. As pequenas tentativas de juntar os dois em momentos simples, como assistir televisão ou tomar café da tarde. O riso leve da babá ecoando pela casa, trazendo uma sensação de vida que ele vinha evitando perceber. Se essa história já começou mexendo com você, aproveita agora e deixa seu like, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada detalhe dessa jornada emocionante. Porque o que parecia apenas uma curiosidade infantil vai revelar sentimentos escondidos, criar conflitos inesperados e colocar esse homem diante da decisão mais difícil da sua vida: continuar vivendo preso ao passado ou permitir que algo novo floresça bem diante dos seus olhos. Enquanto isso, na cozinha, o cheiro de bolo de milho recém-saído do forno se espalha pela casa. A babá, com seu jeito simples e olhar tranquilo, nem imagina o impacto que já causou naquela família. Ela está ali por necessidade, trabalhando com dedicação, tentando manter distância de qualquer coisa que possa complicar sua vida. Mas o destino começa a agir de forma silenciosa. O filho, com sua inocência, será o elo entre dois mundos completamente diferentes. Um homem acostumado ao controle absoluto e uma mulher que aprendeu a viver com pouco, mas com o coração cheio de cuidado e dignidade. E tudo começa com aquela pesquisa. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que vai desencadear uma série de acontecimentos capazes de transformar não só a rotina daquela casa, mas também os sentimentos de todos que vivem nela. O que ele ainda não sabe é que, ao tentar proteger seu coração, pode estar impedindo a própria felicidade de entrar. E o que parece apenas uma ideia de criança pode, na verdade, ser o começo de algo muito maior. O celular tremia levemente entre os dedos de Ricardo quando ele abriu o histórico de buscas. Era um hábito recente, quase automático, que surgiu depois que ele percebeu o quanto o mundo digital podia influenciar uma criança. Ele só queria garantir que o filho estivesse seguro. Nada além disso. Mas naquele fim de tarde abafado, com o sol dourado invadindo o escritório de vidro e iluminando partículas de poeira no ar, ele encontrou algo que o fez prender a respiração. A frase estava ali, simples, direta, escrita com a inocência de quem ainda está aprendendo a formar palavras. Como fazer meu papai casar com minha baba? Ricardo piscou devagar, como se aquilo pudesse desaparecer. Mas não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer diante dos seus olhos, ocupando cada espaço da tela e da mente dele. O silêncio da casa parecia diferente naquele momento. Mais denso. Mais revelador. Ele apoiou o celular na mesa e passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Desde que ficou viúvo, sua vida se transformou em uma rotina rígida. Horários exatos, decisões calculadas, emoções contidas. Ele construiu uma fortaleza invisível ao redor de si mesmo e do filho, Daniel, como forma de proteção. Sentir menos parecia ser a única forma de seguir em frente. Mas aquela frase... Daniel, com apenas 6 anos, estava pensando em casamento. Não qualquer casamento. O casamento dele com alguém que Ricardo jamais tinha considerado dessa forma. Clara. O nome surgiu na mente dele quase como um reflexo. Naquele exato momento, o som de passos leves ecoou pelo corredor. Ricardo levantou o olhar e viu Clara passando pela porta do escritório com uma bandeja nas mãos. O cheiro doce de bolo de milho recém-assado invadiu o ambiente, trazendo consigo uma sensação acolhedora que ele raramente permitia sentir. Ela usava um vestido simples, de tecido leve, com os cabelos presos de maneira despretensiosa. Havia algo na forma como ela se movia, delicada e natural, que sempre chamou atenção, mas que ele insistia em ignorar. Clara parou na porta e sorriu com gentileza. Trouxe café e um pedaço de bolo.
O Daniel disse que você não tinha comido nada desde o almoço. A voz dela era suave, quase como uma melodia tranquila no meio do caos que se formava dentro dele. Ricardo apenas assentiu, ainda tentando manter o controle da situação. Obrigado, Clara. Ela entrou, colocou a bandeja sobre a mesa e, por um breve instante, os olhares dos dois se encontraram. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para causar um desconforto estranho nele. Clara desviou o olhar primeiro. Se precisar de mais alguma coisa, é só me chamar. Ela saiu com a mesma leveza com que entrou, deixando para trás o aroma doce e uma sensação difícil de explicar. Ricardo voltou a olhar para o celular. A pergunta de Daniel não era apenas uma curiosidade. Era um desejo. Um plano, talvez. Ele se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, o mar se estendia em tons de azul e dourado, enquanto o som das ondas quebrando na areia trazia uma calma que ele não conseguia sentir por dentro. Como aquilo tinha começado? Ele começou a lembrar de pequenos momentos. Daniel insistindo para que Clara sentasse à mesa com eles. As risadas durante o café da tarde. As histórias que ela contava antes de dormir. A forma como o filho parecia mais leve, mais feliz. E ele? Ele também percebia mudanças. Pequenas, quase imperceptíveis. O ambiente da casa, antes silencioso e frio, agora tinha vida. Tinha cheiro de comida feita com carinho. Tinha som de risadas. Mas ele nunca permitiu que esses detalhes fossem além disso. Até agora. Ricardo respirou fundo e voltou para a mesa. Pegou o celular mais uma vez e releu a frase. Sentiu algo estranho no peito. Não era raiva. Não era medo. Era algo que ele não queria nomear. Na sala, o som da televisão infantil misturado com a risada de Daniel ecoava pela casa. Clara estava com ele, provavelmente sentada no tapete, participando da brincadeira com aquela dedicação que parecia natural nela. Ricardo caminhou lentamente até o corredor e parou antes de entrar na sala. Observou de longe. Daniel estava deitado de barriga para baixo, rindo alto enquanto Clara tentava montar um quebra-cabeça com ele. Ela fingia errar de propósito, arrancando mais gargalhadas do menino. A cena era simples. Mas tinha algo ali que ele não via há muito tempo. Calor, vida, família. O coração dele apertou. Daniel olhou na direção do pai e abriu um sorriso enorme. Papai, vem aqui. A Clara não consegue montar direito. Clara riu, meio sem jeito. Eu estou tentando, mas ele não ajuda. Ricardo hesitou por um segundo. Aquela era a linha que ele sempre evitava cruzar. Se envolver demais. Se permitir sentir. Mas, naquele dia, algo dentro dele já havia sido quebrado. Ele deu um passo à frente. E depois outro. Sem perceber, estava caminhando em direção a algo que poderia mudar tudo. Ricardo se abaixou lentamente, como se cada movimento precisasse ser pensado com cuidado. O tapete macio sob seus pés parecia estranho, quase como um território que ele não visitava há muito tempo. Daniel abriu ainda mais o sorriso, claramente satisfeito por ver o pai ali, participando. Olha, papai, ela colocou a peça errada de novo. Clara levou a mão ao peito, fingindo surpresa. Ah, não acredito. Eu juro que estou tentando. O riso dela preencheu o ambiente com leveza. Ricardo pegou uma das peças do quebra-cabeça e observou por alguns segundos antes de encaixá-la no lugar correto. O clique suave do encaixe trouxe uma sensação inesperada de satisfação. Assim, disse ele, de forma simples. Daniel bateu palmas, animado. Eu sabia que você ia conseguir. Clara olhou para Ricardo com um sorriso discreto, daqueles que não exigem resposta, mas deixam algo no ar. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não conseguiu ignorar o calor que subiu pelo peito. Os minutos passaram de forma diferente naquele fim de tarde. O tempo, que normalmente era medido por compromissos e reuniões, parecia desacelerar. O som da televisão ficou distante, quase irrelevante diante da cena que se formava ali. Quando o quebra-cabeça finalmente ficou pronto, Daniel se jogou para trás no tapete, satisfeito. Agora pode ir tomar banho, campeão, disse Clara com suavidade. Ah, não, mais um pouquinho. Ricardo cruzou os braços, assumindo o tom firme que sempre usava. Hora do banho. Daniel fez uma careta, mas acabou levantando. Antes de sair correndo, ele olhou para os dois com um brilho diferente no olhar, como se estivesse planejando algo. Vou voltar rápido, vocês não podem sair daqui. Ricardo franziu levemente a testa, mas não disse nada. Observou o filho desaparecer pelo corredor,
deixando um silêncio breve entre ele e Clara. Ela começou a recolher as peças do quebra-cabeça com cuidado, evitando olhar diretamente para ele. Ele gosta muito desses momentos, disse ela, quase em tom de desculpa. Ricardo respirou fundo. Eu percebo. Houve uma pausa. O som distante do chuveiro sendo ligado ecoou pela casa. Ele também gosta muito de você, Clara. Ela parou por um instante, segurando uma peça na mão. O gesto foi sutil, mas não passou despercebido. Eu gosto muito dele também. Ele é uma criança especial. Ricardo assentiu, mas não era apenas sobre Daniel que ele pensava. Desde quando você trabalha aqui, as coisas mudaram. Clara voltou a guardar as peças, tentando manter a naturalidade. Mudaram como? Ele demorou alguns segundos para responder. A casa parece diferente. Ela finalmente levantou o olhar, encontrando dele por um breve momento. Talvez mais viva. A palavra ficou suspensa entre os dois. Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que denunciava sua inquietação. Eu não estou acostumado com isso. Clara sorriu de leve, compreensiva. Ninguém se acostuma com tudo sozinho. Aquela frase o atingiu de forma inesperada. Não havia julgamento na voz dela, apenas uma verdade simples. Ele desviou o olhar novamente, caminhando até a janela. O céu já começava a escurecer, com tons alaranjados dando lugar ao azul profundo da noite. O som do mar se tornava mais presente, como se chamasse por algo que ele ainda não sabia nomear. Você já pensou em ir embora daqui? Perguntou ele, de repente. Clara se surpreendeu com a pergunta. Ir embora? Sim. Procurar outro trabalho, outra cidade. Ela respirou fundo antes de responder. Eu penso em estabilidade. Em ficar onde me sinto respeitada. A resposta foi direta, mas carregada de significado. Ricardo assentiu lentamente. Aquilo fez perceber algo que ele ainda não tinha considerado. Ela não estava ali apenas por necessidade. Havia escolha. E isso mudava tudo. O som dos passos de Daniel correndo pelo corredor anunciou o fim daquele momento. Ele voltou com os cabelos molhados e o rosto iluminado. Voltei. Vocês ficaram aqui mesmo. Clara riu. Nós prometemos, não foi? Ricardo observou os dois, em silêncio. Algo dentro dele começava a ceder, mesmo que ele ainda resistisse. Mas a simples ideia de que aquela rotina pudesse acabar, de que Clara pudesse ir embora, trouxe um incômodo que ele não conseguiu ignorar. Naquela noite, o jantar teve um ritmo diferente. A mesa, sempre organizada com precisão, parecia mais acolhedora sob a luz amarelada do lustre. O som dos talheres não era mais solitário. Daniel falava sem parar, contando detalhes do dia na escola, enquanto Clara ouvia com atenção genuína, incentivando cada palavra com pequenos sorrisos. Ricardo observava tudo em silêncio. O prato à sua frente esfriava aos poucos, enquanto ele tentava entender o que exatamente estava mudando dentro dele. Não era apenas a presença de Clara. Era o efeito que ela causava. A leveza, o cuidado, a naturalidade. Papai, amanhã tem apresentação na escola, disse Daniel, com os olhos brilhando. Ricardo levantou o olhar. Apresentação? É de música. A professora falou que pode ir família. Clara olhou discretamente para Ricardo, como se aguardasse a reação dele. Que horas? Perguntou ele, mantendo o tom neutro. De manhã. Eu vou cantar. Daniel parecia orgulhoso, ansioso. Ricardo assentiu devagar. Eu vou ver se consigo. A resposta veio automática, como sempre acontecia. Compromissos, reuniões, responsabilidades. Tudo parecia mais importante do que pequenos eventos escolares. O sorriso de Daniel diminuiu um pouco, mas ele tentou disfarçar. Tá bom. Clara percebeu. Seus olhos se suavizaram, e ela falou com cuidado. Ele ensaiou a semana toda. O comentário não foi uma cobrança, mas teve peso suficiente para atingir Ricardo. Ele olhou para o filho. Pequeno, cheio de expectativa, esperando apenas um gesto simples. Eu vou, disse, dessa vez com mais firmeza. O sorriso de Daniel voltou, maior do que antes. Sério? Ricardo assentiu. Sério. O ambiente pareceu ganhar uma nova energia naquele instante. Clara sorriu de forma discreta, mas havia algo de aprovação no olhar dela. Depois do jantar, enquanto Daniel assistia à televisão, Ricardo se recolheu ao escritório. Tentou trabalhar, abrir planilhas, responder mensagens, mas a concentração não vinha. A imagem da apresentação ficava voltando à mente.
Ele não lembrava da última vez que esteve presente em algo assim. O som da casa mudou. Antes silenciosa. Agora havia vida em cada canto. O riso de Daniel ecoava, misturado com a voz de Clara contando alguma história. Ricardo fechou o notebook. Levantou-se e caminhou até o corredor. Parou novamente antes de entrar na sala, como se aquele pequeno gesto fosse necessário para observar sem interferir. Clara estava sentada no sofá, enquanto Daniel encostava a cabeça no colo dela. Ela passava a mão nos cabelos do menino com delicadeza, num gesto automático, quase instintivo. Era cuidado. Era carinho. Era algo que ele não conseguia oferecer com aquela naturalidade. Ricardo sentiu um aperto no peito. Não era inveja. Era reconhecimento. Ele entrou na sala sem fazer barulho. Clara levantou o olhar e, ao perceber a presença dele, retirou a mão devagar, como se temesse ultrapassar algum limite invisível. Não precisa parar, disse Ricardo, antes mesmo de pensar. Clara hesitou por um segundo, mas voltou a acariciar o cabelo de Daniel, com mais suavidade ainda. O menino já estava quase dormindo. Eu posso levá-lo para o quarto, disse ela, em voz baixa. Ricardo se aproximou. Eu levo. Clara assentiu, respeitando. Ricardo se abaixou e pegou o filho nos braços. O corpo pequeno, relaxado, transmitia confiança. Daniel murmurou algo incompreensível, mas se aconchegou ainda mais. Ao subir as escadas, Ricardo sentiu algo diferente. Um peso bom. Uma responsabilidade que ia além do material. No quarto, ele colocou Daniel na cama, cobrindo-o com cuidado. Ficou ali por alguns segundos, observando o rosto tranquilo do filho. Você quer que eu cante? Perguntou Clara, que havia parado na porta. Ricardo olhou para ela. Ele gosta. Ela sorriu. Sempre pede. Ricardo hesitou, mas deu espaço. Clara se aproximou e começou a cantar baixinho, uma cantiga simples, daquelas antigas, que falam de carinho e proteção. A voz dela preenchia o quarto com uma paz quase palpável. Ricardo observava em silêncio. Algo dentro dele se quebrava, mas ao mesmo tempo se reconstruía. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou impedir. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas cortinas com uma luz clara e quente, anunciando um dia diferente. O som da cidade já se fazia presente, com carros ao longe e o canto insistente dos pássaros misturado à brisa que vinha do mar. Ricardo acordou mais cedo do que o habitual, mesmo tendo dormido pouco. A mente não parava. A apresentação de Daniel ocupava seus pensamentos. Ele se levantou, caminhou até o banheiro e, ao olhar para o próprio reflexo no espelho, percebeu algo sutil. Havia uma inquietação ali, mas também uma expectativa que ele não sentia há muito tempo. Lavou o rosto devagar, como se aquele gesto simples pudesse organizar o que estava acontecendo dentro dele. Ao descer as escadas, o cheiro de café fresco e pão na chapa já preenchia a casa. Clara estava na cozinha, de costas, mexendo algo no fogão. O som leve da frigideira, o aroma quente e acolhedor, tudo contribuía para um cenário que parecia cada vez mais familiar. Bom dia, disse Ricardo, com a voz ainda baixa. Clara se virou, surpresa. Bom dia. Houve um pequeno silêncio, daqueles que carregam mais significado do que palavras. Daniel entrou correndo logo em seguida, já uniformizado, com o cabelo arrumado de forma caprichada. Papai, você vai mesmo? A pergunta veio direta, carregada de esperança. Ricardo se abaixou levemente, ficando na altura do filho. Eu disse que ia, não disse? Daniel abriu um sorriso largo, daqueles que iluminam o ambiente inteiro. Então você tem que sair mais cedo. Clara observava a cena em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Havia algo de orgulho naquele olhar, mas também cautela. O café da manhã aconteceu com uma leveza incomum. Ricardo se permitiu ficar mais tempo à mesa, ouvindo Daniel falar sobre a música, os colegas, a professora. Clara completava as falas com pequenos detalhes, mostrando o quanto acompanhava a rotina do menino. Mas nem tudo era simples. O celular de Ricardo tocou. Uma chamada importante. Ele olhou para a tela e sentiu o velho impulso de atender imediatamente. Trabalho sempre vinha primeiro. Sempre. Ele hesitou. O toque continuava. Daniel parou de falar por um segundo, olhando para o aparelho. Ricardo respirou fundo e virou o celular com a tela para baixo. Depois eu retorno. Foi uma decisão pequena, mas carregada de significado. Clara percebeu. Seus olhos demonstraram uma surpresa silenciosa. Pouco tempo depois, já no carro, o caminho até a escola parecia diferente.
Ricardo dirigia em silêncio, enquanto Daniel falava animado no banco de trás. Clara estava ao lado, orientando o menino sobre a apresentação, ajeitando a gola da camisa dele com cuidado. O trânsito matinal, o calor que começava a subir do asfalto, o som das buzinas ao longe, tudo fazia parte daquele momento comum, mas que para Ricardo tinha um peso novo. Ao chegarem à escola, o ambiente era vibrante. Pais conversando, crianças correndo, o cheiro de pipoca e salgadinhos vindo de uma pequena barraca montada no pátio. Bandeirinhas coloridas ainda estavam presas de uma festa recente, balançando com o vento leve. Daniel segurou a mão de Clara de um lado e, para surpresa de Ricardo, estendeu a outra mão para ele. Ricardo olhou por um instante. Depois segurou. Os três caminharam juntos. A apresentação começou pouco depois. As crianças subiram ao palco improvisado, algumas tímidas, outras animadas demais. Quando chegou a vez de Daniel, ele olhou para a plateia e, por um breve momento, pareceu hesitar. Ricardo percebeu. Clara também. Ela se inclinou levemente para frente, como se pudesse transmitir confiança apenas com o olhar. Ricardo fez o mesmo, mesmo sem saber exatamente como. Daniel respirou fundo e começou a cantar. A voz saiu firme, doce, carregada de emoção. Cada palavra parecia atravessar o espaço e alcançar diretamente o pai. Ricardo sentiu o peito apertar, os olhos ficarem levemente úmidos, algo que ele não permitia acontecer há muito tempo. Naquele instante, nada mais importava. Nem o trabalho, nem o controle. Apenas aquele pequeno ser, cantando com o coração aberto. Quando a apresentação terminou, os aplausos preencheram o pátio. Daniel procurou o olhar do pai imediatamente. E encontrou. Ricardo estava de pé, aplaudindo. Os aplausos ainda ecoavam quando Daniel desceu do pequeno palco improvisado, os olhos brilhando, procurando o pai no meio da multidão. Ricardo não hesitou. Caminhou até ele com passos firmes, ignorando completamente as pessoas ao redor, como se naquele momento só existisse o filho. Você foi incrível. A voz saiu mais suave do que ele esperava. Daniel abriu um sorriso largo e se jogou nos braços do pai, envolvendo-o com força. Ricardo sentiu aquele abraço de um jeito diferente, mais profundo, mais presente. Eu fiquei com medo no começo, confessou o menino, ainda agarrado a ele. Mas você foi corajoso. Clara se aproximou logo em seguida, com os olhos marejados e um sorriso contido. Eu sabia que você ia conseguir. Daniel olhou para os dois, satisfeito. Como se tivesse cumprido uma missão importante. Aquele pequeno gesto, aquela união simples, parecia exatamente o que ele queria desde o início. O restante da manhã passou entre conversas com outros pais, cumprimentos e pequenos momentos que Ricardo normalmente evitaria. Mas algo havia mudado. Ele permanecia ali, ainda que um pouco desconfortável, mas disposto. Em um desses momentos, uma mulher se aproximou. Bem vestida, postura firme, olhar analítico. Não sabia que você vinha a esse tipo de evento. Ricardo reconheceu imediatamente. Era Helena, sua irmã. Eu vim ver meu filho, respondeu, mantendo o tom neutro. Helena lançou um olhar rápido para Clara, avaliando-a de cima a baixo, de forma discreta, mas perceptível. Imagino, disse ela, com um leve sorriso que não chegava aos olhos. Clara manteve a postura, educada. Bom dia. Helena respondeu com um aceno breve, sem esconder certa distância. Depois que Helena se afastou, o ambiente pareceu mudar sutilmente. Ricardo percebeu o olhar de Clara, mais contido, como se tivesse recuado alguns passos invisíveis. Ela não é muito fácil, comentou ele, tentando amenizar. Eu entendo, respondeu Clara, com serenidade. Mas havia algo ali. Um desconforto que não existia antes. Na volta para casa, o silêncio predominou por alguns minutos. Daniel acabou adormecendo no banco de trás, ainda segurando a pequena medalha que recebeu pela apresentação. O carro seguia pela avenida litorânea, com o mar à direita e o vento entrando pelas janelas. O som das ondas parecia mais forte naquele horário, como se acompanhasse os pensamentos de Ricardo. Minha irmã pode parecer dura, disse ele, sem olhar diretamente para Clara. Ela só quer proteger o que é importante para você, respondeu Clara. E você não é importante. A pergunta saiu antes que ele pudesse conter. Clara virou o rosto, surpresa. O vento bagunçava levemente seus cabelos, e por um instante ela não respondeu. Eu estou aqui para cuidar do seu filho. Ricardo apertou levemente o volante. Só isso. Houve uma pausa. O carro seguiu por mais alguns metros antes dela responder. É o que eu preciso que seja.
A resposta foi firme, mas havia uma camada de emoção por trás. Ricardo não insistiu. Mas aquela frase ficou ecoando. Ao chegarem em casa, o clima estava diferente. Mais silencioso, mais introspectivo. Clara levou Daniel para o quarto com cuidado, enquanto Ricardo permaneceu na sala, olhando para o nada. Ele pensava em Helena. Pensava em Clara. Pensava na própria pergunta. E, pela primeira vez, começou a perceber que talvez estivesse entrando em um terreno onde não teria mais controle. Mais tarde, ao passar pela cozinha, ele encontrou Clara lavando a louça. O som da água corrente preenchia o espaço. O cheiro de detergente e café ainda estava no ar. Ricardo parou por alguns segundos, observando. Você não precisa fazer tudo sozinha, disse ele. Ela continuou lavando, mas respondeu. Eu gosto de manter as coisas em ordem. Ele se aproximou um pouco mais. Nem tudo precisa ser mantido sob controle o tempo todo. Clara desligou a torneira lentamente e olhou para ele. Às vezes é a única forma de não se perder. Aquela frase atingiu Ricardo de maneira direta. Porque, no fundo, ele fazia exatamente a mesma coisa. E talvez fosse isso que mais o assustava. Os dias seguintes passaram com uma quietude diferente dentro da casa. Não era mais o silêncio frio de antes, mas também não era a leveza completa que havia surgido. Era um meio-termo delicado, como se todos estivessem caminhando com cuidado para não quebrar algo invisível. Ricardo mergulhou no trabalho mais do que o habitual. Reuniões, ligações, decisões importantes. Mas, mesmo cercado por números e contratos, sua mente insistia em voltar para casa. Para a cozinha com cheiro de café. Para a sala com o riso de Daniel. Para Clara. Naquela tarde, o céu começou a fechar de forma repentina. Nuvens densas cobriram o azul, e o vento trouxe o cheiro característico de chuva chegando do mar. Ricardo decidiu encerrar o expediente mais cedo. Um impulso raro. Ao entrar em casa, foi recebido pelo som de uma música baixa. Uma melodia antiga, suave, que parecia abraçar o ambiente. Ele seguiu o som até a sala. Clara estava dançando com Daniel. Não era uma dança ensaiada, nem perfeita. Era simples. Ela girava devagar, enquanto o menino ria, tentando acompanhar os passos. A luz cinza da tarde entrava pelas janelas, criando um cenário quase íntimo. Ricardo parou. Observou em silêncio. Algo naquele momento o atingiu de forma inesperada. Não era apenas a cena. Era o sentimento de pertencimento que ela transmitia. Como se aquela casa, que sempre foi apenas um espaço, estivesse se tornando um lar. Daniel percebeu o pai e correu até ele. Papai, vem também. Ricardo hesitou. Eu não sei dançar. Clara sorriu de leve. Nem a gente. A simplicidade da resposta desarmou qualquer resistência. Ele deu alguns passos à frente. Daniel segurou uma das mãos dele, enquanto Clara segurou a outra. Por um instante, os três ficaram ali, conectados de uma forma silenciosa. A música continuava. Ricardo tentou acompanhar o ritmo, meio desajeitado, arrancando risadas de Daniel. Clara também riu, mas havia algo diferente no olhar dela. Mais profundo. Mais cauteloso. A chuva começou a cair, primeiro suave, depois mais intensa. O som das gotas no telhado se misturava à música, criando um ambiente acolhedor. Quando a música terminou, Daniel se jogou no sofá, cansado e feliz. Clara foi até a janela e fechou parcialmente, evitando que a água entrasse. Ricardo se aproximou sem perceber. Você sempre faz isso, disse ele. Ela olhou por cima do ombro. Isso o quê? Traz vida para os lugares. Clara abaixou o olhar por um instante. Eu só faço o que sei fazer. Ricardo apoiou a mão na janela, próximo a dela. E o que você sabe fazer é mais do que isso. O silêncio entre os dois se prolongou. A chuva lá fora parecia mais intensa, quase como se acompanhasse a tensão daquele momento. Clara se afastou devagar. Eu preciso ver o jantar. Ela saiu antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Ricardo permaneceu ali, olhando a chuva. Sentia que estava se aproximando de algo importante, mas ao mesmo tempo escorregadio. Naquela noite, durante o jantar, Daniel comentou animado sobre a dança. A gente parecia uma família de verdade. A frase saiu com naturalidade, mas teve impacto imediato. Clara abaixou o olhar. Ricardo ficou imóvel por um segundo. Família de verdade. As palavras ecoaram. Depois que Daniel foi dormir, a casa voltou ao silêncio.
Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Era carregado de pensamentos não ditos. Ricardo encontrou Clara na varanda, observando a chuva mais calma agora. O cheiro de terra molhada preenchia o ar. Ele se aproximou. Você já pensou em ter sua própria família? A pergunta foi inesperada. Clara demorou a responder. Já pensei. E ela respirou fundo. Nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Ricardo assentiu lentamente. Talvez ainda possam acontecer. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Clara olhou para ele. Dessa vez, não desviou. Talvez. Mas havia algo nos olhos dela. Um limite. Uma linha que ela não estava disposta a cruzar facilmente. E Ricardo começava a entender que, para chegar até ela, não bastaria querer. Ele teria que mudar. Na manhã seguinte, a casa despertou com um clima mais contido. O sol voltou a brilhar forte, refletindo nas janelas e aquecendo os ambientes, mas algo entre Ricardo e Clara parecia mais distante. Não havia tensão explícita, apenas um cuidado maior nas palavras, nos olhares, nos movimentos. Daniel, como sempre, era o único que atravessava aquele espaço sem perceber qualquer barreira. Sentado à mesa, ele tomava seu leite enquanto contava uma história inventada sobre super-heróis que salvavam famílias. Ricardo escutava, mas sua atenção estava dividida. Clara servia o café com movimentos precisos, evitando contato prolongado. Era como se a conversa da noite anterior tivesse criado uma linha invisível entre os dois. Depois do café, Ricardo se preparou para sair, mas algo fez hesitar ao pegar as chaves. Ele olhou para Clara, que organizava a mochila de Daniel. Hoje eu vou buscá-lo na escola, disse ele. Clara levantou o olhar, surpresa. Não precisa, eu posso ir. Eu quero ir. A resposta foi firme, mas sem dureza. Clara assentiu, respeitando. Tudo bem. Durante o trajeto até o trabalho, Ricardo percebeu que aquela decisão simples carregava mais significado do que parecia. Ele estava tentando, ainda que de forma desajeitada, ocupar um espaço que antes deixava vazio. O dia no escritório foi arrastado. Mesmo cercado por compromissos, ele não conseguia se concentrar completamente. Em vários momentos, pegava o celular e pensava em mandar uma mensagem para Clara, mas desistia antes de escrever qualquer coisa. Do outro lado, na casa, Clara também sentia mudança. Enquanto organizava os brinquedos de Daniel, sua mente voltava para as palavras de Ricardo na varanda. Havia sinceridade ali, mas também havia risco. Ela já tinha aprendido, ao longo da vida, que certos sentimentos precisam ser contidos antes que se tornem impossíveis de controlar. No início da tarde, a irmã de Ricardo chegou sem avisar. O som do salto alto ecoou pelo piso da sala, contrastando com a tranquilidade do ambiente. Clara abriu a porta. Bom dia, disse com educação. A irmã entrou, observando cada detalhe ao redor. Vim falar com meu irmão, mas imagino que ele esteja ocupado. Está no trabalho. Ela caminhou pela sala, analisando. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? Alguns meses. A resposta foi simples, mas o clima começou a pesar. E já se sente parte da casa? Clara percebeu o tom. Eu faço o meu trabalho. A irmã sorriu de forma leve, mas havia algo afiado por trás. É importante saber o seu lugar. Clara manteve a postura, embora por dentro sentisse o impacto. Eu sei exatamente onde estou. O silêncio que se seguiu foi carregado. Pouco depois, a irmã foi embora, deixando um rastro de desconforto. Quando Ricardo chegou à escola no fim da tarde, encontrou Daniel no portão, olhando para todos os lados, ansioso. Papai! O menino correu até ele, abraçando-o com força. Você veio mesmo. Ricardo sorriu. Eu disse que vinha. No caminho de volta, Daniel falava animado, mas em determinado momento ficou quieto. A Clara ficou triste hoje. Ricardo franziu a testa. Por quê? Não sei. Ela ficou quieta depois que a tia veio. A informação caiu como um peso. Ao chegar em casa, Ricardo encontrou Clara na cozinha, em silêncio, preparando o jantar. O cheiro de alho refogado preenchia o ambiente, mas não trazia o mesmo conforto de antes. Ele se aproximou. Minha irmã esteve aqui. Clara continuou mexendo a panela. Sim. Ela disse alguma coisa. Clara parou por um instante. Nada que eu não esteja acostumada a ouvir.
Ricardo sentiu o incômodo crescer. Você não precisa aceitar isso. Ela se virou, olhando diretamente para ele. Eu preciso manter meu trabalho. A resposta foi firme, mas havia uma dor contida. Ricardo passou a mão pelo rosto, frustrado. Não é só um trabalho. Clara sustentou o olhar por alguns segundos. Para você pode não ser. Para mim ainda precisa ser. Aquela frase criou uma distância ainda maior. Ricardo percebeu que não bastava sentir. Ele precisava agir de forma diferente. Mas cada passo parecia mais difícil do que ele imaginava. Naquela noite, o jantar aconteceu em silêncio. Daniel tentou preencher o vazio com suas histórias, mas até ele percebeu que algo estava diferente. Clara respondia com carinho, mas de forma mais contida. Ricardo, por sua vez, parecia distante, mergulhado em pensamentos que não conseguia organizar. O som dos talheres tocando os pratos ecoava mais alto do que o normal, como se denunciasse a tensão escondida entre eles. Depois que Daniel foi dormir, a casa ficou quieta de novo. Mas dessa vez, o silêncio incomodava. Não era confortável como antes. Era pesado, cheio de palavras que não foram ditas. Ricardo caminhou até o escritório, mas não conseguiu ficar ali por muito tempo. A imagem de Clara sendo tratada com frieza pela irmã não saía da sua cabeça. Ele nunca tinha permitido que alguém ultrapassasse certos limites dentro da sua casa, e perceber que aquilo aconteceu sem que ele estivesse presente o incomodava profundamente. Ele voltou para a sala e encontrou Clara dobrando algumas roupas no sofá. A luz suave do abajur criava sombras delicadas no ambiente. Clara! Ela levantou o olhar. Sim. Ricardo se aproximou, tentando encontrar as palavras certas. Você não precisa passar por isso sozinha. Ela respirou fundo, mas manteve a calma. Eu não estou sozinha. Estou trabalhando. Ele negou levemente com a cabeça. Não é só isso. Clara pousou as roupas ao lado e ficou de pé. Então o que é? A pergunta foi direta. Pela primeira vez, havia uma certa urgência na voz dela. Ricardo demorou alguns segundos para responder. Ele não estava acostumado a expor sentimentos. Sempre foi mais fácil resolver problemas com lógica, com decisões rápidas. Mas aquilo era diferente. É que, eu não gosto de ver você sendo tratada daquela forma. Clara cruzou os braços, não como defesa, mas como quem tenta se manter firme. Eu sei me defender. Eu sei, respondeu ele. Mas não deveria precisar. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez mais intenso. Clara desviou o olhar por um instante. Sua irmã só falou o que muita gente pensa. Ricardo franziu a testa. E o que seria isso? Que eu não pertenço a esse lugar. A frase saiu sem hesitação, mas carregada de uma verdade que doía. Ricardo deu mais um passo à frente. E quem disse que você não pertence? Clara levantou o olhar, encontrando dele com firmeza. A realidade. As diferenças. A forma como as pessoas olham. Ricardo sentiu o peso de cada palavra. Ele nunca tinha pensado nisso daquela forma. Para ele, Clara já fazia parte da rotina, da casa, da vida. Mas para ela, o cenário era outro. Eu não vejo assim, disse ele. Mas o mundo vê. A resposta veio imediata. Ricardo passou a mão pelo cabelo, inquieto. Então você vai deixar que isso defina tudo? Clara respirou fundo, tentando manter o controle. Eu só estou tentando não me machucar. Aquela frase atingiu direto. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, mais baixo. E se eu estiver disposto a mudar isso? Clara não respondeu de imediato. O olhar dela suavizou, mas ainda havia cautela. Mudar não é simples. Eu sei. E nem rápido. Eu sei disso também. O som distante do mar entrava pela janela, misturado à brisa da noite. O ambiente parecia mais íntimo, mais vulnerável. Clara abaixou o olhar, como se lutasse contra algo dentro de si. Eu não posso arriscar tudo, disse ela. Ricardo se aproximou mais um pouco, sem invadir, mas diminuindo a distância. E eu não posso fingir que nada disso está acontecendo. Os dois ficaram em silêncio, frente a frente. Não havia mais como ignorar o que estava crescendo entre eles. Mas também não havia garantia de que daria certo. Clara pegou as roupas novamente, quebrando o momento. Eu preciso terminar isso. Ricardo assentiu devagar. Ele entendia. Ou pelo menos começava a entender. Enquanto ela dobrava as roupas, ele permaneceu ali por alguns segundos, observando. Sabia que estava diante de uma escolha.
E, pela primeira vez, não queria fugir dela. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas constante. Ricardo começou a agir de forma diferente, não com grandes gestos, mas com pequenas atitudes que, aos poucos, transformavam a dinâmica da casa. Ele passou a chegar mais cedo, a participar das refeições com mais presença, a ouvir Daniel com atenção real. Clara percebia. Ela tentava manter a postura profissional, mas não conseguia ignorar as mudanças. Havia sinceridade nos gestos dele, uma tentativa visível de se aproximar sem invadir. Ainda assim, ela permanecia cautelosa, como alguém que já aprendeu a não confiar rápido demais em promessas silenciosas. Numa tarde de sábado, o calor parecia mais intenso. O sol refletia no chão claro da varanda, e o cheiro de comida vinha da cozinha. Ricardo decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Ele preparou o almoço. Não foi perfeito. O tempero ficou mais forte do que deveria, e o arroz passou um pouco do ponto. Mas havia esforço. Havia intenção. Daniel achou o máximo. Papai, você que fez isso tudo? Ricardo deu um leve sorriso. Fiz. Clara observava da porta da cozinha, surpresa. Havia um brilho diferente nos olhos dela, algo entre admiração e cuidado. Ficou bom, disse ela, mesmo percebendo os pequenos erros. Ricardo deu de ombros. Dá para melhorar. Ela respondeu com um sorriso discreto. Tudo dá. Durante o almoço, o clima foi leve. Daniel ria, contava histórias, e pela primeira vez, Ricardo também ria com naturalidade. Clara participava, mas ainda mantinha uma certa distância emocional, como se testasse até onde aquela nova versão dele era real. Mais tarde, enquanto Daniel brincava no quintal, Ricardo encontrou Clara organizando algumas coisas na lavanderia. Eu estava pensando, começou ele, com calma. Ela continuou dobrando as roupas, mas ouviu. Pensando em quê? Em colocar limites claros. Clara parou e olhou para ele. Limites. Com a minha irmã. Com qualquer pessoa que ultrapasse o respeito aqui dentro. A expressão dela mudou levemente. Não era surpresa total, mas havia algo novo. Ricardo continuou. Essa casa é minha. Mas também é do meu filho. E de quem cuida dele. Clara sentiu o peso das palavras. Você não precisa fazer isso por mim. Eu não estou fazendo só por você. Houve uma pausa. Estou fazendo porque é o certo. Clara desviou o olhar por um instante. Aquilo mexia com algo dentro dela, mas ao mesmo tempo despertava medo. Palavras são fáceis, disse ela, com suavidade. Eu sei. Ricardo se aproximou um pouco mais. Por isso eu estou tentando mostrar. O silêncio entre os dois foi interrompido pelo riso de Daniel vindo do quintal. O som trouxe leveza ao momento. Naquela noite, enquanto colocavam Daniel para dormir, ele fez um pedido inesperado. Quero que vocês dois contem a história hoje. Ricardo e Clara se entreolharam. Os dois? Perguntou ele. Daniel assentiu. É melhor. Clara sentou-se de um lado da cama, Ricardo do outro. A história começou tímida, com Ricardo tentando lembrar de contos antigos, enquanto Clara complementava com detalhes, dando vida às palavras. A voz dos dois, alternando-se, criou um ritmo tranquilo. Daniel fechou os olhos aos poucos, sorrindo. Quando o menino adormeceu, o quarto ficou em silêncio. Ricardo olhou para Clara. A gente funciona bem junto. Ela respirou fundo. Funcionar não é o problema. Ele entendeu o que ela queria dizer. É confiar. Clara assentiu. E confiar leva tempo. Ricardo não desviou o olhar. Eu estou disposto a esperar. A sinceridade na voz dele era evidente. Clara não respondeu de imediato. Mas, pela primeira vez, não recuou. Havia algo mudando. Devagar, mas de forma real. O tempo passou de forma silenciosa, mas transformadora. Pequenos gestos começaram a construir algo que antes parecia impossível. A casa já não era apenas um lugar organizado e bonito. Era viva. O som das risadas de Daniel ecoava pelos corredores, o cheiro de comida caseira preenchia os ambientes, e a presença de Clara deixava tudo mais leve. Ricardo mudou. Não de uma vez, nem de forma perfeita, mas de maneira real. Ele aprendeu a desacelerar, a ouvir, a se permitir. Ainda havia insegurança, ainda havia medo, mas ele já não fugia disso. Numa manhã clara de domingo, o céu azul se estendia sem nuvens, e o vento leve trazia o cheiro do mar. A casa estava em um ritmo tranquilo. Daniel brincava na sala, espalhando brinquedos pelo chão, enquanto Clara organizava algumas coisas na cozinha.
Ricardo observava tudo em silêncio. Ele havia tomado uma decisão. Não era impulsiva. Não era baseada apenas no sentimento do momento. Era fruto de tudo o que ele viveu nos últimos meses. Das conversas, dos conflitos, das dúvidas, das pequenas vitórias. Ele caminhou até a cozinha. Clara! Ela se virou, limpando as mãos em um pano. Sim. Ricardo respirou fundo. Pela primeira vez, não tentou controlar cada palavra. Eu não quero mais fingir que isso é só um trabalho. O olhar dela mudou. Não havia surpresa completa, mas havia tensão. Eu tentei manter distância. Tentei colocar limites. Mas não funciona. Clara permaneceu em silêncio, deixando que ele continuasse. Você mudou essa casa. Mudou meu filho. E mudou a mim. A voz dele falhou levemente, mas ele não recuou. Eu sei que não é simples. Sei que existem diferenças, julgamentos, dificuldades. Mas eu não quero mais viver como antes. Clara sentiu o coração acelerar. As palavras dele eram sinceras, mas ela ainda carregava receios. Ricardo deu mais um passo. Eu não estou pedindo uma resposta agora. Só preciso que você saiba que eu escolho você. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas não desconfortável. Era cheio de emoção. Clara abaixou o olhar por um instante. Pensou em tudo que viveu, em tudo que precisou enfrentar sozinha. Pensou no medo de se machucar, mas também pensou nos momentos simples. Nas risadas de Daniel. Nos olhares de Ricardo. Na forma como, aos poucos, ele mudou. Quando ela levantou o olhar novamente, havia algo diferente ali. Eu tive medo, disse ela, com a voz suave. Eu sei. Ainda tenho. Ricardo assentiu. Mas você não desistiu, continuou ela. Ele manteve o olhar firme. Nem vou desistir. Clara respirou fundo. Um passo de cada vez, como sempre fez na vida. Então, a gente tenta. As palavras foram simples, mas carregadas de significado. Ricardo sentiu algo se abrir dentro dele. Não era alívio imediato. Era algo mais profundo. Uma esperança construída com verdade. Na sala, Daniel observava tudo sem ser percebido. Quando viu os dois mais próximos, com olhares diferentes, ele abriu um sorriso largo e correu até eles. Eu sabia. Ricardo olhou para o filho, surpreso. Sabia o quê? Que ia dar certo. Clara riu, emocionada. Você planejou tudo isso, não foi? Daniel deu de ombros, com um ar inocente. Eu só queria que vocês fossem felizes. Ricardo se abaixou e abraçou o filho com força. Clara se juntou ao abraço, formando algo que, naquele momento, deixava de ser apenas uma possibilidade. Era real. O vento entrou pela janela, trazendo o som do mar. A luz do sol iluminava os três, criando uma cena simples, mas cheia de significado. Ricardo finalmente entendeu que não precisava controlar tudo para proteger o que amava. Às vezes, era preciso apenas abrir espaço e permitir que o amor acontecesse. Fim. Chegou até o fim? Então escreve salvar nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.